A paz do Senhor, queridos. Hoje eu estou aqui para falar para vocês uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, e o título que eu queria dar para essa mensagem é Os 4 Veículos de Deus. E o texto que eu quero deixar para vocês aqui se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra: Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Querido, o que o Senhor tem me falado nessa mensagem aqui? Primeiro, sobre os 4 veículos. Para que serve um veículo, se não para nos levar aos lugares em que nós pretendemos ir, e se não também para reduzir o tempo e encurtar as distâncias? O primeiro veículo de Deus que eu vejo é a palavra. O ponto de partida, aqui em Marcos capítulo 2, versículo 5, nós vemos que o Senhor Jesus ele disse para aquele homem: Filho, os teus pecados te são perdoados. Talvez o paralítico de Cafarnaum ele não soubesse, mas ele precisava de algo muito mais importante do que a sua cura física. Ele carecia de um alívio, de algo que o atormentava por dentro, que eram os seus pecados. O salmista Davi, ele afirmou no Salmo 51, verso 3, que os seus pecados estavam sempre diante de si, diante dele. Ele falou assim: os meus pecados estão sempre diante de mim. Era como que uma sentença, como que alguém que está sendo réu de algum julgamento, e ele sabe que ele é culpado, e ele sabe que em algum momento a sua sentença vai sair. E ele tem medo dessa sentença. Essa sentença o atormenta dia e noite. E quando ele recebe um veredicto de que ele foi inocentado, aquilo traz alívio para a sua alma. Assim também foi a palavra de Jesus para aquele paralítico. Ele não somente tinha uma enfermidade no seu corpo físico, como também uma enfermidade na sua alma. O ser humano que está distante de Deus, ele tem uma enfermidade na sua alma, que se chama o pecado. O pecado ele nos consome, ele nos mata por dentro. O pecado nos leva à depressão, o pecado nos leva a enfermidades, ele nos leva a nos afastar de Deus. E uma vez que nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos pessoas doentes, pessoas necessitadas. E o ponto de partida foi a necessidade que aquele homem tinha, a necessidade de ter os seus pecados perdoados. Então, nós vemos o seguinte, irmão: o milagre de Deus começa na nossa vida de dentro
para fora e não de fora para dentro. A transformação de Deus começa na nossa vida de dentro para fora. Primeiro, Jesus ele vai fazer o milagre no seu coração, no seu interior, para depois ele transformar o seu exterior, para depois transformar aquilo que está em sua volta. Primeiro, o Senhor Jesus ele queria trabalhar na vida daquele paralítico, no seu interior, naquilo que o atormentava por dentro. Não adiantaria nada o Senhor Jesus curar aquele paralítico, mandar ele para sua casa carregando a sua cama, se ele voltasse sem paz de espírito para sua casa. Se ele voltasse para a sua casa da mesma forma em que ele chegou atormentado, atribulado no seu interior, cheio de conflitos no seu interior. Então, a obra de Deus, ela começa na nossa vida primeiro, de dentro para fora. O Senhor Jesus, ele quer trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua natureza, transformando o seu ser interior, para depois fazer o milagre exterior. Aleluia. E como que ele começa fazendo isso? Primeiro, no Marcos capítulo 2, o versículo 2, ele vem nos dizer que Jesus lhes anunciava a palavra de Deus. Ele lhes anunciava a palavra. O Senhor Jesus não estava pregando teologia da prosperidade. O Senhor Jesus ele não estava pregando mensagem de autoajuda. Ele estava anunciando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem poder para gerar fé. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, vem nos dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós nunca podemos abandonar a palavra de Deus. Nós nunca podemos deixar essa palavra de lado na nossa vida, porque é ela que gera fé. Existem pessoas que oram a Deus, Deus me dá mais fé, mas nunca leem a sua Bíblia. Dessa forma, irmão, você nunca vai ter fé. Você precisa ler a Bíblia para que ela gere fé dentro do seu coração. E a palavra, ela gera fé, ela nos faz ter uma atitude mais ousada, ela nos faz querer ser diferente, ela nos faz querer chegar mais perto de Deus, nos faz conhecer, ela revela Deus para nós. E uma vez que a palavra revela Deus para nós queremos nos aproximar dele, porque nós começamos a entender que o nosso Deus ele é um Deus grande. Assim como ele se revelou para Abraão, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então a palavra ela começa a nos revelar que Deus ele é um Deus Todo-Poderoso. Ela nos começa a nos revelar que Deus ele é um Deus amoroso, que ele deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu seu Filho único para morrer por nós, então ela nos revela como um Deus que é um Deus amoroso. A palavra também ela nos limpa. Lá em João, a palavra vem nos dizer o seguinte, o Senhor Jesus falando, olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra me limpa, por quê? Às vezes eu estou tendo uma atitude que não condiz com a palavra de Deus. Aí eu vou ali e peco. Eu faço algo que desagradou a presença do Senhor, que desagradou o Espírito Santo. E aí eu começo a ler minha Bíblia e o Senhor começa a me falar, olha, isso que você fez não condiz com os padrões da minha palavra. Se arrependa. E aí o Senhor ele começa a colocar arrependimento no seu coração. O Espírito Santo começa a te falar, ele começa a falar com você, olha, isso que você fez não está certo. Se converta, corrija esse comportamento. E aí a palavra dessa forma, ela vai me limpando. A palavra de Deus, ela também diz o seguinte, como purificará o jovem o seu caminho? Aí ela dá a resposta, observando-o conforme a sua palavra. Então, como eu e você sabemos que nós estamos no caminho de Deus, que nós estamos no caminho certo, observando o nosso caminho e comparando ele com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela me aproxima de Deus, porque ela me santifica, ela me limpa. E a palavra de Deus diz lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 59, os meus ouvidos não estão agravados ou surdos para que não possa ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, se o pecado ele me separa de Deus, a palavra me santifica,
ela me aproxima de Deus. E a palavra diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é preciso de santificação, e a palavra que nos santifica. O segundo veículo de Deus que eu vejo presente aqui neste texto de Marcos foi a fé daqueles homens. A fé, ela nos aproxima de Deus. A palavra de Deus vem nos dizer que vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Marcos capítulo 2, versículo 3. Meu querido, a fé faz com que Deus realize o milagre de que você precisa. Hebreus capítulo 12, versículo 6, vem nos dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, premiador daqueles que o buscam. A fé, ela me faz agradar o Senhor. Ela é um escudo para nós, que nos protege, que nos faz apagar todos os dardos inflamados do diabo. A fé me dá força para vencer as forças malignas, invisíveis, que peleja contra as nossas vidas. E a fé, meu amado irmão, ela faz com que eu e você tiremos força das nossas fraquezas. Deus, Ele quer te fazer forte. Use a sua fé. A fé, ela faz nós irmos além dos nossos limites. A fé faz nós irmos além daquilo que nós imaginamos. A fé, ela faz com que nós alcancemos a nossa salvação. A palavra vem nos dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, é presente de Deus. Ela vem por meio da fé. A salvação vem por meio da fé. A fé em Jesus Cristo. Aqueles homens ouviram que Jesus estava anunciando a palavra. E uma vez que eles ouviram a palavra que eles estavam anunciando, aqueles homens tiveram fé e um desejo de se aproximar. E eles tiveram a fé que uma vez que eles estivessem diante de Jesus, Jesus iria realizar um milagre na vida daquele paralítico. O terceiro veículo de Deus que eu vejo presente neste texto é a oração. É o diálogo com Deus. Capítulo 2, versículo 4 de Marcos. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. A palavra de Deus vem nos dizer em Provérbios 8, versículo 17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas ali no texto está falando sobre sabedoria, mas o Senhor Jesus é a nossa sabedoria. Aqueles homens, eles se aproximaram de Jesus. Quando eles chegaram naquela casa, o primeiro obstáculo que eles encontraram foi a multidão. A multidão apertava, estava junto de Jesus. Onde Jesus estava, a multidão também estava. A multidão queria estar perto de Jesus. Porque Jesus, onde Jesus estava, Jesus multiplicava os pães e saciava a fome do povo, a necessidade que o povo tinha. Aonde Jesus estava, Jesus, ele curava os enfermos. O povo queria estar próximo de Jesus. Muitos pela palavra que ele pregava, alguns pela comida e os pães que ele multiplicava, outros pela cura que ele fazia, e outros porque queria conhecê-lo melhor. Outros chegavam a subir em árvores para conhecê-lo melhor. De sorte que o que eu quero dizer para você, irmãos, que buscar a Deus, uma das formas de buscar a Deus é você orar, é você conversar com Ele. E aí me faz lembrar o livro de Gênesis, que é o capítulo 4, a palavra vem nos contar a história sobre Caim e Abel. E depois ela fala que Caim matou Abel. E no versículo 16 do capítulo 4 vem nos dizer que o Caim, ele deu as costas para Deus e se retirou da presença de Deus.
Em outras palavras, Caim se desviou. Caim não queria saber de Deus. E desta forma, Caim influenciou toda a sua geração. A geração de Caim veio a se tornar uma geração de homens maus, que não queriam saber de Deus. Homens que queriam saber apenas dos prazeres da vida. Homens que os seus caminhos eram caminhos tortuosos, caminhos que os afastavam de Deus. E aí começa o homicídio, aí começa a prostituição, ali começa o roubo, ali começa todo tipo de criminalidade. O índice de criminalidade foi lá em cima, foi ao extremo por causa do pecado. Só que a palavra de Deus também vem nos contar a história de Sete. A palavra de Deus, querido, vem nos dizer que Adão e Eva tiveram um outro filho e colocaram o nome dele de Sete. E Sete, ele gerou um outro filho e chamou o nome dele de Enos. E aí a palavra, se eu não me engano, no versículo 26, vem nos dizer que em Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, o que isso quer dizer, meu querido? Enos buscou o Senhor de uma maneira tão intensa, tão sedenta. Enos queria tanto se aproximar de Deus, que qual foi o veículo que ele usou? A oração. Ele começou a buscar a Deus. E aí a palavra diz que em Enos se começou a invocar a Deus. Se Caim, lá no versículo 16, ao dar as costas para Deus, influenciou toda a sua geração através da sua conduta maligna, gerando pecado e trazendo sofrimento para a humanidade, Enos, através também da sua conduta abnegada, da sua conduta disciplinada de buscar ao Senhor, de começar a invocar o nome de Deus, ele também começa a influenciar toda a sua geração. Enos marca a sua geração. Outra pessoa, querido, que foi marcada através da oração foi Jabes. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, a palavra de Deus vem nos contar a história de um homem chamado Jabes. A palavra de Deus, ela começa falando o seguinte, ela começa detalhando as genealogias, e ela começa a detalhar as genealogias, só que em um determinado momento, o escritor, ele parou o que ele estava escrevendo nas genealogias e falou assim, olha, teve um homem aqui chamado Jabes. Este Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? E aí a palavra vai falar assim, olha, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque Jabes significa aquele que causa dor. Porque ela teve ele, ela gerou ele, ela deu à luz a Jabes com dores de parto. E aí a palavra de Deus continua narrando a história deste homem, vai falar assim, olha, e aí a mãe dele colocou o nome dele de Jabes. Só que Jabes, em um determinado momento, invocou o nome do Deus de Israel e disse o seguinte, Senhor, se o Senhor me abençoares muitíssimo, se o Senhor alargar as minhas fronteiras, expandir os meus termos, e se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoares. E aí a palavra de Deus corta a oração e fala assim, e Deus ouviu a oração de Jabes, Deus o abençoou. E continua detalhando as genealogias. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Isso quer dizer o seguinte, que não importa a forma como eu e você começamos, não importa como você começou a sua carreira, não importa como você chegou na presença de Deus, assim como esse paralítico. O que importa é como você termina, o que importa é como você dá continuidade na sua vida de intimidade com Deus, na sua vida de busca com Deus. Jabes, ele começou, quem sabe, causando dor nas pessoas, só que ele falou assim, eu não aceito essa história de causador de dor. Não importa se a pessoa ela começa causando dor, o que importa é que Deus tem poder para transformá-la por meio da oração, por meio da palavra. A oração nos transforma. Na oração nós somos transformados. Na oração nós conseguimos com que Deus haja, com que Deus se movimente através de nós. O outro veículo, o quarto veículo é o jejum.
A palavra nos vem dizer em Marcos capítulo 17, versículos 20 e 21. Um homem se aproximou dos discípulos de Jesus e o seu filho era lunático, era atormentado. E aí ele chega perto dos discípulos de Jesus e pede para que eles curem o seu filho. Os discípulos pelejam, fazem de tudo, oram a Deus e colocam a mão sobre aqueles jovens, só que aqueles discípulos eles não conseguem expulsar aquele espírito imundo, aqueles demônios da vida daquele jovem. E aí, com pouco Jesus chega e Jesus expulsa aquele espírito daquele jovem lunático, que uma hora jogava ele no fogo, outra hora fazia com que ele se contorcesse, se machucasse, se precipitasse em algum lugar, tentando matar aquele jovem, machucar aquele jovem. E aí os discípulos ficam curiosos, porque já tinham expulsado vários demônios, já tinham curado várias pessoas, e eles não conseguiram curar. E eles perguntam, questionam Jesus, por que é que nós não conseguimos curar aquele jovem? Aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, por causa da vossa pouca fé. E aí Jesus fala assim, olha, existem castas de demônios, ou qualidades, ou espécies de demônios, que não saem senão pela oração e jejum. Aí você compreende qual é o poder que o jejum tem. O jejum, ele faz nós sabermos quem nós somos. Ele faz nós reconhecermos as nossas limitações. E uma vez que nós reconhecemos que nós somos seres limitados, pessoas limitadas, nós olhamos para Deus, nós recorremos ao Senhor e vemos o quão grande é o seu poder, o quão grande é o nosso Deus. E aí, irmão, eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Que o jejum ele é um gesto de quebrantamento e dependência de Deus. Quando nós jejuamos, nós nos quebrantamos e nos tornamos dependentes de Deus. E quando eu falo em jejum, não estou querendo dizer sobre você ficar 3, 4 horas, um dia sem comer, não. Eu estou falando de você fazer como a Bíblia fala, você vai lá, passa um óleo ali, passa um gelzinho no cabelo, você se arruma, não fica falando para as pessoas que você está jejuando, não. Ninguém precisa saber, a não ser Deus, ou até mesmo quem for mais íntimo de você. Mas o jejum é algo, assim como a oração, algo secreto, algo íntimo entre você e Deus. E ali você está em todo momento clamando ao Senhor, falando, ó Deus, eu preciso de mais da sua presença. Senhor, eu estou aqui, olha, eu já estou com fome. Deus, eu já estou até tremendo, olha aqui. Eu estou tremendo de fome, porque eu sinto falta do alimento. Assim também, Deus, a minha alma, ela sente falta da sua presença. A sua presença me alimenta. E você vai falando com Deus, com pouco o Senhor te renova, o Senhor te visita, o Senhor te fala, Ele te abençoa. E aí você se sente fortalecido. E aí você se torna agora também um veículo de Deus, como um daqueles 4 homens que carregavam o paralítico. E aí você que era como paralítico carregado, você se torna um carregador. Eu vejo na igreja várias pessoas que são carregadas pela oração, pelo jejum, pela pregação da palavra e pela fé de outras pessoas. Mas eu também vejo na igreja pessoas que se dispuseram a ser carregadores, veículos de Deus para transportar outras pessoas na presença do Deus vivo. Deus quer que eu e você sejamos veículos dele, que eu e você levemos a palavra dele para outras pessoas, que eu e você levemos outras pessoas a conhecê-lo, que eu e você coloquemos outras pessoas na presença dele, como aqueles 4 homens colocaram o paralítico na presença de Jesus. E Deus chamou eu e você para que através destes 4 veículos, palavra, fé, oração e jejum, influenciemos a nossa geração a buscar a Deus, marquemos a nossa geração de uma maneira única. Deus nos chamou para nós marcarmos a nossa geração.
Que o Espírito Santo possa nos ajudar a marcar a nossa geração. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo nos conceda aplicar esta palavra em nossas vidas. Contemplate